Bom, bom dia a todos. Eu sou Caio da Silva Santos, eu sou professor no ensino básico e doutorando do programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ. Esse trabalho, ele é um trabalho que é parte da minha tese de doutorado, que ainda será publicada. E nesse contexto da minha tese, ele foi importante enquanto uma revisão bibliográfica para entender o que tem sido produzido, né, sobre a temática da toponímia e quais as lacunas existentes, né, dentro do campo, e perceber essas lacunas foi importante para compreender o que eu proponho dentro do trabalho da tese. Então, nesse sentido, por onde andam os nomes na geografia, abordagens e caminhos da toponímia ibero-americana, eu vou tratar os nomes dos lugares, né, vou buscar publicações em que os nomes dos lugares são objeto de estudo delas. Então, a pergunta que me motiva, né, que inclusive faz parte do título do trabalho, por onde andam os nomes na geografia. Então, como a temática da toponímia tem sido abordada do ponto de vista teórico-metodológico dentro das publicações ibero-americanas de geografia. Então, quando eu coloco aqui teórico-metodológico, eu estou me referindo aos objetivos dos trabalhos, quais conceitos e categorias eles utilizam, que métodos são empregados. Então, assim, o trabalho em si, o objetivo dele, né, é sistematizar a produção com base no enfoque teórico-metodológico e no enfoque temático em que a gente encontra nesses trabalhos. A minha matriz, meu referencial teórico, né, minha matriz teórica, ela parte dessas três principais obras que eu estou listando aqui com vocês. São obras que vão fazer uma discussão sobre o campo do que eles cunham como toponímia crítica. Então, elas foram importantes justamente para buscar, né, sistematizar a toponímia enquanto objeto de estudo e também como pesquisadores no passado e nas últimas décadas, vou colocar assim no presente, têm abordado o tema da toponímia nos seus trabalhos. Então, elas trazem contribuições também dentro do campo da geografia, mas também fora, né, não só feita por geógrafos. E o que me chamou a atenção foi que foram analisar os trabalhos basicamente de todos os continentes, né, exceto a parte do continente americano que refere-se a essa Ibero-América. Então, seria os países, né, colonizados, vou considerar aqui o conceito nesse sentido, colonizados por Portugal e Espanha. Então, esse foi mais um motivo para estudar, compreender um pouco dessas publicações nesse âmbito. Então, eles vão cunhar que a toponímia crítica busca incorporar novas teorias sociais ao estudo dos processos de nomeação dos lugares, trazendo novas questões ao campo de estudo a partir de diferentes perspectivas. Então, nesse sentido, o foco muda do nome para o processo de nomeação. Não é que o nome vai deixar de ser importante, mas aí há uma tentativa, de certa forma, de capturar os processos que os criam, né? Então, mas ainda assim, toda a base documental, cartográfica, textual, vai continuar sendo fundamental para a gente entender esse processo de nomeação. E se eu pudesse, então, em poucas palavras, sistematizar, né, eles estabelecem um quadro, então, em que eles vão dividir as publicações em abordagem, uma abordagem clássica, e umas publicações que seria cunhado como abordagem crítica. Então, acho que em poucas palavras eu poderia dizer que essa abordagem clássica, a partir desses três subcampos, abordagem filosófica, autoridade técnica e da literatura histórico-culturalista ou cultural, ela vai estar preocupada com a categorização, a normatização dos nomes, a criação de quadros identitários nacionais. Então, são estudadas, por exemplo, de formas de racionalizar o processo de nomeação e os próprios nomes em si no espaço. Então, a gente tem padronização dos nomes, a criação de dicionários, de índices de nomes, e também a gente observa aí uma preocupação com a ideia da genealogia dos nomes, né? A genealogia dos nomes históricos, a recriação de paisagens pretéritas, tudo isso buscando nos nomes, né, significados que pudessem remeter a essas formas do passado. Por outro lado, essa ideia da toponímia crítica, com abordagem crítica, estaria dividida, então, na ideia da cidade-texto, na arena cultural e no espaço performativo. Então, a partir, né, dessas outras teorias das ciências sociais, esse estudo da toponímia ele vai buscar compreender os processos de nomeação, as disputas políticas instauradas a partir da toponímia, os conflitos e narrativas espaciais que são produzidos, e também como no cotidiano os diferentes movimentos de existência e reexistência se dão a partir de nomes contrários, por exemplo, às nomeações oficiais. Então, como diferentes grupos usam nomes no cotidiano a se contrapor ao que é dito e chamado de oficial. Isso é tão interessante porque a gente vai possibilitar, então, a partir da toponímia, olhares para outras questões, principalmente de gênero, raça e classe. Então, eu parto desse referencial.
Então, como os periódicos, né, e os artigos em si foram escolhidos? Eu fiz um levantamento considerando publicações até meados de 2020. Essas publicações, os periódicos, no caso, eu escolhi periódicos que estavam vinculados ao indexador Latindex. Tem toda uma metodologia para associar periódicos, né, a esse indexador, e eu posso dizer que ele pode ser considerado como um indexador ibero-americano, porque ele trabalha com revistas que estão sitiadas, né, na América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. Para essa publicação, eu não considerei as publicações de Portugal e Espanha. Então, eu encontrei, na verdade, um total de periódicos indexados lá de 284 periódicos. E aí, então, foram definidos um conjunto de termos de busca. Então, os termos de busca, dentro de cada um desses 284 periódicos, foram toponímia, nomes geográficos, topônimo, nome dos lugares, as variações, nomes de rua e paisagem das ruas. Então, realizando essa pesquisa, eu encontrei 168 artigos. E após a leitura e análise desses artigos, não quer dizer que esses 168 artigos necessariamente vão trabalhar, né, a ideia da toponímia. Às vezes o nome topônimo, o nome geográfico, é presente na parte textual do artigo, da publicação, e aí o mecanismo de busca me dá um retorno. Então, desses 168, na verdade, a toponímia enquanto objeto de estudo, ou parte, né, desse objeto, o total que eu tenho de artigos encontrados foram 49. Tá? Bem, então, dado isso, a gente chega ao primeiro conjunto de resultados. Aqui eu vou estar analisando, então, em relação a essa abordagem teórico-metodológica. Então, se a gente pensa na abordagem clássica, abordagem crítica, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é esse subcampo, que é o subcampo da história, da literatura histórico-cultural ou culturalista. Ele vai concentrar mais da metade dessas publicações, cerca de 53%, né, quantitativamente 26 artigos. Então, esse campo, ele utiliza a descrição e a classificação como principal método para estudar os nomes de um lugar. Então, a gente pensa aí que a toponímia ela vai ser utilizada, por exemplo, como uma fonte descritiva, muitas vezes para compreender a discussão da ocupação de um território via colonização, por exemplo, ou para compreender e retomar paisagens pretéritas. Ultimamente, o que a gente tem visto a partir da informatização, etc., a questão da introdução dos SIGs. Então, sistemas de informações geográficos têm sido muito utilizados, né, e dentro desse subcampo tem surgido de forma bem expressiva, principalmente com uma nova ferramenta, tanto para quantificar e espacializar o resultado, geralmente, desses estudos. E, por outro lado, então, quando a gente olha a abordagem, né, denominada crítica, ela então, se expressa de forma mais tímida. A gente tem, nesse conjunto dessa produção ibero-americana, cerca apenas de 6 trabalhos. Então, é claro, eu estou analisando aqui artigos, né, em periódicos. Eu não considerei teses, eu não considerei outras coisas, até mesmo pelo escopo, o tamanho, né, o volume que isso daria da pesquisa em si. O que já deu bastante trabalho para conseguir pesquisar nesses 284 periódicos, porque tem mecanismos de busca diferentes, enfim, nem sempre tem um mecanismo de busca. Então, esse primeiro quadro, a gente já consegue identificar ainda, posso dizer assim, a predominância dessa abordagem nos estudos de toponímia dentro da geografia. Então, também não estou considerando publicações fora da geografia. Tá? Bom, o segundo resultado em que foi possível observar a partir desse conjunto de 49 trabalhos foi em relação aos temas dos trabalhos em si. Então, a partir, né, desse conjunto foram identificados grandes temas. Eu desenvolvi essa tipologia ou essa classificação quase que num processo indutivo, justamente a partir, né, do que esses 49 trabalhos estavam propondo abordar. E eu cheguei a essa tipologia com 5 classes. Então, origem toponímica, toponímia e cultura, toponímia e geografia histórica, toponímia e teoria, e a toponímia enquanto parte do estudo em si. E o campo o campo temático que vai prevalecer, então, é a da origem toponímica. Ou seja, dessa linha, os trabalhos, eles têm como objetivo as discussões que versam, por exemplo, sobre o surgimento dos nomes dos lugares, os estudos de caracterização dos nomes de uma dada área. Então, geralmente, eles vão trabalhar metodologicamente dentro desse tema, por exemplo, com classificações linguísticas, como vimos nas palestras em trabalhos anteriores, como a classificação taxonômica proposta pela professora Maria Vicentina Dick.
Também vai utilizar da definição e do significado de um conjunto de nomes a partir de dicionários. Tá? Então, seria mais ou menos essa ideia geral dentro dessa classe da origem toponímica. O segundo que eu gostaria de destacar aqui, apesar de quantitativamente inferior, é o toponimicultura, porque são pesquisas que vão buscar identificar, então, o ato de nomear como um importante vetor na elaboração de paisagens. Esse nome, ele resgata aspectos dessa paisagem. Então, a partir daí, os autores geralmente tentam elaborar a construção de identidades, símbolos e significados de alguns grupos. Nessa abordagem temática, né, o nome acaba se tornando importante enquanto um resquício de memórias e valores de grupos que habitavam uma determinada cidade ou região. O terceiro também, aí, quantitativamente, pensando na toponímia enquanto parte de estudos, foram os estudos em que a toponímia não foi o objeto central, mas foi muito importante a sua análise de formas diversas para conseguir resolver algumas questões. Principalmente são trabalhos atrelados ao uso da cartografia histórica, à reconstituição dos limites de território, coisas, disputas territoriais. Então, a toponímia acabou fazendo parte, mas não era o objeto central nesse sentido. E eu trouxe alguns exemplos, tá? Alguns exemplos, no primeiro sentido, na questão da abordagem clássica. Foram 49 trabalhos, não tinha como expor todos aqui. Então, eu vou colocar aqui, dentro daqueles que me chamaram mais atenção e que melhor caracterizaram esse campo. O primeiro, Membrado Tena e Iranzo Garcia, em que eles vão colocar os nomes dos lugares como elementos evocadores da paisagem histórica. Então, já pelo nome em si, a gente consegue identificar um pouco dessa característica que eu abordei anteriormente nessa tipologia. Então, eles buscaram, por exemplo, analisar a toponímia de uma dada região e, com base nela, reconstruir paisagens históricas. Então, tudo isso partiu, por exemplo, da classificação etimológica, também utilizou a verificação de fontes históricas como mapas, entre outros. E aí, pensando no âmbito da cidade, me chamou a atenção, por exemplo, o trabalho de Santos, né, Toponímia, Poder e Identidade, na cidade de São Luís do Maranhão. O autor aí usa também da classificação etimológica, né, nesse sentido, mas ele vai pensar a origem dos nomes das ruas, qual a importância e o significado deles para os grupos que nomearam, e aí, a partir disso é que ele vai construir traços identitários que evocam nomes, que esses nomes evocam. Então, coloco aqui um exemplo, por exemplo, dentro dos resultados dele, né, dessa publicação de Santos de 2016, ele vai utilizar da classificação toponímica, então pensando na ideia dos astrotopônimos, né, os topônimos de matriz físico-natural ou antropocultural, vai espacializar onde esses nomes estão. Então, seria mais ou menos aí 2 exemplos, tanto dessa toponímia, abordagem toponímia clássica, dentro da temática da literatura histórico-cultural e culturalista, cada um abordando temas diferentes. Então, um toponímia e geografia histórica e o outro a ideia da origem toponímica, a origem dos nomes. E o segundo que me chamou bastante atenção agora, já na abordagem clássica, dentro daqueles 6 trabalhos que eu apresentei, são esses 2. O primeiro, vou tentar falar o nome aqui, Karala Machat Karma, Nossos Lugares, que é um trabalho de Vélez bem interessante, onde ele vai trabalhar, a partir da perspectiva da cartografia social, a reivindicação da demarcação de um território que foi usurpado pela especulação imobiliária por fazendeiros, de povos indígenas originários, na região lá do Chaco argentino. Então, um trabalho muito interessante, porque o nome, e aí o seu processo histórico de mudança, de nomeação, vai demarcar o território desse grupo. Então, trabalho de campo, pesquisa de campo, foi uma metodologia interessante para mostrar que é possível sair dessa perspectiva da nomeação oficial para trazer a nomeação, que seria uma contra-nomeação, né, uma contra-narrativa, como outros grupos podem utilizar dessas metodologias para conseguir fazer a reivindicação do seu território originário. E o segundo trabalho que eu trago aqui, inclusive, figuras apresentando, é o poder de nomear e o interesse político em renomear, de Albuquerque Ribeiro. Esse trabalho é muito interessante porque ele mostra uma abertura à introdução aí da análise do discurso enquanto uma metodologia para os estudos de toponímia. Então, nesse trabalho, os autores, por exemplo, não têm preocupação com a classificação, com a origem dos nomes. A preocupação vai estar aí na influência de 2 grupos políticos no município de Nilópolis e no interesse deles em realizar uma nomeação no espaço público. Então, ele faz um resgate do contexto político-social do município, das eleições passadas, desde a emancipação. E aí o autor vai tratar, por exemplo, da apropriação simbólica dos espaços públicos, a partir dessa guerra dos nomes, né, do interesse político. Então, para isso, ele vai considerar, por exemplo, o processo de nomeação e renomeação, as escolhas dos símbolos, né, o que é nomeado e renomeado, onde eles estão sendo posicionados. Mostra também a resistência da população, né, a esse jogo que acontece.
Então, a gente percebe aí, na verdade, uma mudança de perspectiva dentro dessa própria abordagem da cidade, se a gente comparar com a abordagem clássica, por exemplo. E aí não é só o tema e o objeto, mas fundamentalmente uma mudança metodológica, né? Incorpora outros aspectos. Bom, então, para concluir, não estourar meu tempo, eu estou aqui no limite, as considerações finais, né? Bom, o que eu pude perceber nessa revisão? Isso que a nossa produção, né, ibero-americana, ela ainda possui um enfoque muito grande nos nomes e nas classificações, então, que se instala aqui como uma possível crítica, também uma autocrítica em relação às próprias publicações que eu estabeleci ao longo desse tempo. O tema de origem toponímica ele é preponderante, né, em relação aos demais, então há uma grande importância em reconstruir essas formas do passado, com base na origem do nome e em seus aspectos linguísticos e morfológicos. Novas perspectivas ainda são tímidas, mas apresentam um grande potencial para novos rumos de estudo no campo. Então, a gente viu que a abordagem crítica, quantitativamente, ela ainda é menor, mas ela vai possibilitar, esses trabalhos que eu trouxe aqui quanto exemplo, percebemos que eles vão além, né, de certa forma, do usual e vão incorporar uma nova sistemática, tanto de conceitos, categorias de análise, métodos, da própria geografia e também de outras áreas, e aí para lidar com questões, né, sobre a produção simbólica do espaço, tratando questões de gênero, raça e classe. Bom, contato para qualquer dúvida e agradeço. Muito obrigado, Cairo, pela sua apresentação. Agora a gente fica aí aberto a perguntas para quem quiser mandar no chat do YouTube ou aqui na Event 3 mesmo. Mas caso contrário, você tem aí mais um tempinho, caso você queira desenvolver mais algum ponto. Bom, vou colocar então só aqui contextualizar rapidamente, né, a importância dessa revisão, justamente porque na minha tese eu proponho estudar a nomeação do espaço, né? Então precisei entender o que estava sendo produzido e como a nomeação do espaço tem sido estudada, né, pelos nossos pares dentro da geografia, no nosso contexto de colonização, ainda de resquícios de colonialidade. Então eu busquei me aprofundar nesse sentido. E aí lá eu vou propor um quadro para abordar tanto essa ideia da nomeação do espaço, enfim, incorporar outros elementos. Então, esse estudo foi muito importante para conseguir ter um panorama do que está sendo produzido. Era só isso que eu queria complementar. Bom, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Aparentemente